João Batista foi o primeiro a anunciar o reino de Cristo e, paradoxalmente, também o primeiro a sofrer por ele. As paredes de uma cela o separavam agora da liberdade do deserto e das vastas multidões que se encantavam com suas palavras. Ele estava preso na fortaleza de Herodes Antipas. Grande parte do ministério de João Batista havia ocorrido no território a leste do Jordão, sob o domínio de Antipas. O próprio Herodes havia escutado as pregações de João. O rei, conhecido por sua vida dissoluta, tremeu diante do chamado ao arrependimento. Herodes temia a João, sabendo que era um homem justo, e fazia muitas coisas, atendendo-o, e de bom grado o ouvia. Marcos 6:20. João agiu com fidelidade, confrontando Herodes por sua união ilícita com Herodias, esposa de seu irmão. Por um tempo, Herodes tentou fracamente romper os laços da concupiscência que o prendiam. No entanto, Herodias o enredou, ainda mais vingando-se de Batista ao induzir Herodes a prendê-lo. A vida de João sempre fora de intenso trabalho, e as sombras e a inatividade da prisão o oprimiam fortemente. Com o passar das semanas, sem qualquer mudança, o desânimo e a dúvida foram sutilmente se apoderando dele. Seus discípulos, contudo, não o abandonaram. Tinham permissão para visitá-lo e traziam notícias das obras de Jesus, relatando como as pessoas se aglomeravam em torno dele. Mas eles se perguntavam por que, se esse novo mestre era o Messias, ele não fazia nada para libertar João. Como ele poderia permitir que seu fiel precursor fosse privado da liberdade e talvez da própria vida? Essas perguntas inevitavelmente o afetaram. Dúvidas que, de outra forma, nunca teriam surgido, foram então insinuadas a João. Satanás se alegrou ao ouvir as palavras desses discípulos e ver como elas abalavam o coração do mensageiro do Senhor. Quantas vezes aqueles que se consideram amigos de uma pessoa boa e desejam mostrar sua lealdade, na verdade se tornam os inimigos mais perigosos. Quantas vezes, em vez de fortalecer a fé, suas palavras desanimam e deprimem. Assim como os discípulos do Salvador, João Batista não compreendia a natureza do reino de Cristo. Ele esperava que Jesus tomasse o trono de Davi, e com o tempo passando e o Salvador não reivindicando nenhuma autoridade real, João ficou perplexo e perturbado. Ele havia declarado ao povo que para que o caminho fosse preparado diante do Senhor, a profecia de Isaías deveria ser cumprida. Montes e outeiros deveriam ser rebaixados, caminhos tortuosos endireitados e lugares acidentados aplainados. Ele esperava que as elevações do orgulho e do poder humanos fossem derrubadas. Apresentara o Messias como aquele cuja pá estava em sua mão, que limparia completamente sua eira, ajuntaria o trigo no celeiro e queimaria a palha com fogo inextinguível. Como o profeta Elias, em cujo espírito e poder ele próprio viera a Israel, esperava que o Senhor se revelasse como um Deus que responde com fogo. Em sua missão, o Batista foi um reprovador destemido da iniquidade, tanto nos altos escalões quanto entre os humildes. Ousara confrontar o rei Herodes com a firme repreensão do pecado. Não considerou sua vida preciosa, contanto que cumprisse a missão que lhe fora designada. E agora, de sua prisão, ele aguardava que o leão da tribo de Judá abatesse o orgulho do opressor e libertasse os pobres e oprimidos. Mas Jesus parecia contentar-se em reunir discípulos, curar e ensinar o povo. Ele comia à mesa dos publicanos, enquanto dia após dia o jugo romano se tornava mais pesado sobre Israel. O rei Herodes e sua vil amante faziam o que queriam, e o clamor dos pobres e sofredores subia aos céus. Para o profeta do deserto, tudo isso parecia um mistério insondável. Havia momentos em que os sussurros dos demônios torturavam sua mente e a sombra de um temor terrível o dominava.
Poderia ser que o tão esperado libertador ainda não tivesse aparecido? Então, o que significaria a mensagem que ele próprio fora compelido a anunciar? João sentiu-se cruelmente decepcionado com o resultado de sua missão. Ele esperava que a mensagem de Deus tivesse o mesmo efeito que a leitura da lei nos dias de Josias, 2 Crônicas 34, e Esdras, Neemias 8:9, ou seja, que se seguiria uma profunda obra de arrependimento e retorno ao Senhor. Para o sucesso dessa obra, toda a sua existência havia sido sacrificada. Teria sido em vão? João sentiu-se perturbado ao ver que, por amor a ele, seus discípulos estavam alimentando incredulidade em relação a Jesus. Teria seu trabalho em favor dele sido infrutífero? Teria sido infiel em sua missão, para ser agora excluído do trabalho? Se o libertador havia aparecido e João provara ser fiel à sua vocação, Jesus não derrubaria agora o poder do opressor e libertaria seu arauto. Mas o Batista não abandonou sua fé em Cristo. A lembrança da voz do céu e da pomba que desceu, da pureza imaculada de Jesus, do poder do Espírito Santo que sobre ele próprio repousara ao encontrar-se na presença do Salvador, e o testemunho das Escrituras proféticas, tudo testificava que Jesus de Nazaré era o prometido. João não queria discutir suas dúvidas e ansiedades com seus companheiros. Decidiu enviar mensageiros para perguntar a Jesus. Confiou isso a 2 de seus discípulos, esperando que uma entrevista com o Salvador lhes confirmasse a fé e trouxesse certeza a seus irmãos. João ansiava por uma palavra de Cristo, proferida diretamente a ele. Os discípulos foram encontrar Jesus, levando sua mensagem. És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Mateus 11:3. Quão pouco tempo havia passado desde que o Batista apontara para Jesus e proclamara: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim. João 1:29-27. E agora ele pergunta: És tu aquele que havia de vir? Isso era profundamente cruel e decepcionante para a natureza humana. Se João, o fiel precursor, não conseguia discernir a missão de Cristo, o que se poderia esperar da multidão interessada? O Salvador não respondeu imediatamente à pergunta dos discípulos. Enquanto eles permaneciam ali, admirados com seu silêncio, os enfermos e aflitos vinham a ele para serem curados. Cegos tateavam, abrindo caminho entre a multidão. Doentes de todas as classes, alguns buscando passagem por si mesmos, outros conduzidos por amigos, se aglomeravam, todos ansiosos por chegar à presença de Jesus. A voz do poderoso médico penetrava o ouvido surdo. Uma palavra, um toque de sua mão, abria os olhos cegos à contemplação da luz do dia, das cenas da natureza, do rosto dos amigos e do semblante do libertador. Jesus repreendia a doença e expulsava a febre. Sua voz chegava aos ouvidos dos moribundos e eles se erguiam com saúde e vigor. Possessos paralisados obedeciam à sua voz. A loucura desaparecia e o adoravam. Ao mesmo tempo em que curava suas doenças, ensinava o povo. Os pobres camponeses e trabalhadores, evitados pelos rabis como impuros, o rodeavam de perto, e ele lhes dizia as palavras de vida eterna. Assim se passou o dia, os discípulos de João vendo e ouvindo tudo. Por fim, Jesus os chamou a si, pediu-lhes que fossem e dissessem a João o que haviam testemunhado, acrescentando: Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. A prova de sua divindade manifestava-se na adaptação dela às necessidades da humanidade sofredora. Sua glória revelava-se na complacência que tinha para com nossa baixa condição. Os discípulos levaram a mensagem, e foi o suficiente. João recordou a predição referente ao Messias. O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos,
Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Isaías 61, 1, 2. As obras de Cristo não somente manifestavam que ele era o Messias, mas mostravam a maneira como seu reino seria estabelecido. A João revelou-se a mesma verdade que se desvendara a Elias no deserto. Um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento, e depois do vento, um terremoto. Também, o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. 1 Reis 19, 11, 12. E depois do fogo, o Senhor falou ao profeta por uma voz mansa e delicada. Assim, Jesus devia fazer sua obra, não com o choque das armas, nem a subversão de tronos e reinos, mas falando ao coração dos homens por uma vida de misericórdia e sacrifício. O princípio da própria vida do Batista, a abnegação, era o princípio do reino do Messias. João bem sabia o quão estranho tudo isso era aos princípios e esperanças dos líderes de Israel. Aquilo que para ele era um testemunho convincente da divindade de Cristo não seria prova alguma para eles. Estavam aguardando um Messias que não fora prometido. João viu que a missão do Salvador só podia receber deles ódio e condenação. Ele, o precursor, estava apenas bebendo do cálice que o próprio Cristo haveria de esgotar até as últimas gotas. As palavras do Salvador: "Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim", foram uma branda repreensão a João. Não foram em vão para ele. Compreendendo mais claramente agora a natureza da missão de Cristo, entregou-se a Deus para a vida e para a morte, segundo melhor conviesse aos interesses da causa que amava. Jesus elogia João Batista. Após a partida dos mensageiros, Jesus falou ao povo sobre João. O coração do Salvador se encheu de simpatia pela fiel testemunha agora aprisionada por Herodes. Ele não permitiria que o povo concluísse que Deus havia abandonado João, ou que sua fé havia falecido no dia da provação. "Que fostes ver no deserto?", disse ele, "uma cana agitada pelo vento?" Mateus 11, 7. As altas canas que cresciam às margens do Jordão, agitando-se a cada brisa, eram representações apropriadas dos rabis que se haviam constituído críticos e juízes da missão do Batista. Eles pendiam para um lado e para o outro, conforme os ventos da opinião popular. Não queriam se humilhar para receber a mensagem penetrante do Batista, mas por temor do povo, não ousavam se opor abertamente à sua obra. O mensageiro de Deus, porém, não era de espírito tão covarde. As multidões reunidas em torno de Cristo haviam testemunhado a obra de João. Haviam escutado sua destemida repreensão do pecado. Aos fariseus cheios de justiça própria, aos sacerdotes saduceus, ao rei Herodes e sua corte, príncipes e soldados, publicanos e camponeses, a todos João falara com igual franqueza. Não era uma cana trêmula, agitada pelos ventos do louvor ou preconceitos humanos. Na prisão, ele foi em sua lealdade para com o Senhor e seu zelo pela justiça, o mesmo que ao pregar a mensagem de Deus no deserto. Em sua fidelidade aos princípios, era firme como a rocha. Jesus continuou: "Sim, que fostes ver um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão na casa dos reis." Mateus 11, 8. João fora chamado a reprovar os pecados e excessos de seu tempo, e seu singelo vestuário e vida abnegada estavam em harmonia com seu caráter e missão. Roupas luxuosas e os prazeres da vida não são a porção dos servos de Deus, mas daqueles que residem nas casas dos reis, os dominadores deste mundo, a quem pertencem seu poder e riquezas. Jesus
desejava chamar a atenção para o contraste existente entre o vestuário de João e o usado pelos sacerdotes e líderes. Esses oficiais se paramentavam com vestes ricas e ornamentos caros. Amavam a ostentação e esperavam deslumbrar o povo, impondo assim mais consideração. Estavam mais ansiosos por conquistar a admiração dos homens do que por obter a pureza interior, que tem a aprovação de Deus. Mostravam assim que sua lealdade não era para com Deus, mas com o reino deste mundo. Mas então que fostes ver? Disse Jesus, um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mateus 11:9-11. No anúncio feito a Zacarias, antes do nascimento de João, o anjo declarara: será grande diante do Senhor. Lucas 1:15. Que, em face da maneira de avaliar do céu, constitui a grandeza. Não o que o mundo considera como tal, nem riqueza, nem posição, nem nobreza de linhagem, nem dons intelectuais considerados em si mesmos. Se a grandeza intelectual, a parte de qualquer consideração mais elevada, é digna de honra, então Satanás merece nossa homenagem, pois suas faculdades intelectuais nenhum homem jamais igualou. Mas, quando pervertido para o serviço do próprio, quanto maior o dom, tanto maior maldição se torna. Valor moral, eis o que é estimado por Deus. Amor e pureza são os atributos que mais aprecia. João era grande aos olhos do Senhor, quando em presença dos emissários do Sinédrio, diante do povo e perante seus próprios discípulos, se absteve de buscar honra para si, mas encaminhou todos para Jesus como o prometido. Sua alegria desinteressada no ministério de Cristo representa o mais elevado tipo de nobreza já revelado em homem. O testemunho dado a seu respeito, depois de morto, pelos que o ouviram testificar de Jesus, foi: João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse, deste era verdade. João 10:41. Não foi concedido ao Batista fazer cair fogo do céu, ou ressuscitar um morto, como fizera Elias, ou empunhar a vara do poder de Moisés, em nome de Deus. Ele foi enviado para anunciar o advento do Salvador e chamar o povo a preparar-se para sua vinda. Tão fielmente cumpriu ele sua missão que, ao recordar o povo o que lhes ensinara a respeito de Jesus, podiam dizer: tudo quanto João disse deste era verdade. Um testemunho assim, todo discípulo de Cristo é chamado a dar de seu mestre. Como precursor do Messias, João era muito mais do que profeta. Pois ao passo que os profetas haviam visto de longe o advento de Cristo, a João foi dado contemplá-lo, ouvir do céu o testemunho de sua messianidade e apresentá-lo a Israel como o enviado de Deus. Todavia, Jesus disse: aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Mateus 11:11. O profeta João foi o elo que ligou as duas dispensações. Como representante de Deus, apresentou-se para mostrar a relação da lei e dos profetas para com a dispensação cristã. Era a luz menor que haveria de ser seguida por outra maior. A mente de João era iluminada pelo Espírito Santo, a fim de que projetasse luz sobre seu povo. Nenhuma outra luz, porém, nunca brilhou nem jamais brilhará tão claramente sobre os homens caídos como a que emanou dos ensinos e exemplos de Jesus. Cristo e sua missão, segundo eram tipificados nos sacrifícios simbólicos, não foram compreendidos senão muito vagamente. O próprio João não entendera plenamente a vida futura e imortal mediante o Salvador. Exceto pela alegria que João encontrara em sua missão, sua existência foi de dores. Raramente sua voz fora ouvida senão no deserto.
O isolamento foi a sorte que lhe coube, e não lhe foi dado ver os frutos de seus labores. Não teve o privilégio de estar com Cristo e testemunhar a manifestação de poder divino que acompanhava a maior luz. Não lhe foi concedido ver o cego utilizando a visão, o enfermo restabelecido e o morto ressuscitado. Não contemplou a luz que irradiava de cada palavra de Cristo, derramando glória sobre as promessas da profecia. O menor discípulo que viu as poderosas obras de Cristo e lhe ouviu as palavras foi, nesse sentido, mais altamente privilegiado que João Batista e, portanto, disse ter sido maior do que ele. A morte de João Batista, através das vastas multidões que haviam escutado as pregações de João, sua fama espalhara-se pela terra. Profundo era o interesse sentido quanto ao resultado de sua prisão, mas sua vida irrepreensível e o forte sentimento público em seu favor levavam a crer que nenhuma medida violenta seria tomada contra ele. Herodes acreditava que João era profeta de Deus e tinha toda a intenção de libertá-lo. Adiava, porém, seu desígnio por temor de Herodias. Herodias sabia que, por meios diretos, nunca conseguiria o consentimento de Herodes para a morte de João e resolveu realizar seu intento por meio de uma estratagema. No dia do aniversário do rei, seria oferecida uma festa aos funcionários do Estado e aos nobres da corte. Haveria banquete e bebedeira. Herodes ficaria assim sem o natural controle, podendo ser então influenciado segundo a vontade dela. Ao chegar o grande dia e estar o rei se banqueteando e bebendo com seus grandes, Herodias mandou sua filha à sala do banquete para dançar e entreter os convidados. Salomé estava no auge da juventude e sua voluptuosa beleza cativou os sentidos dos nobres comensais. Não era costume que as senhoras da corte aparecessem nessas festividades e foi prestada a Herodes uma lisonjeira homenagem quando essa filha, de sacerdotes e príncipes de Israel, dançou para entretenimento de seus convidados. O rei estava perturbado pelo vinho. A razão foi destronada e a paixão tomou o comando. Viu unicamente a sala de prazer, com os hóspedes divertidos, a mesa do banquete, o vinho cintilante, o brilho das luzes e a jovem que dançava diante dele. No impulso do momento, desejou fazer qualquer exibição que o exaltasse diante dos grandes do reino. Com juramento, prometeu dar à filha de Herodes, fosse o que fosse que ela pedisse, até mesmo a metade do reino. Salomé correu para a mãe a fim de saber o que devia pedir. A resposta estava pronta: a cabeça de João Batista. Salomé desconhecia a sede de vingança que havia no coração da mãe e recuou ante a ideia de apresentar esse pedido. A decisão de Herodias prevaleceu, porém. A menina voltou com a terrível petição: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Mateus 14:8. Herodes ficou atônito e confuso. Cessou a ruidosa festa e um sinistro silêncio baixou sobre a cena de orgia. O rei sentiu-se tomado de horror ante a ideia de tirar a vida de João. No entanto, sua palavra estava empenhada e não queria parecer inconstante ou precipitado. O juramento fora feito em honra dos hóspedes, e se um deles houvesse proferido uma palavra contra o cumprimento da promessa, de boa vontade teria poupado o profeta. Deu-lhes oportunidade de falar em favor do preso. Eles haviam caminhado longas distâncias para ouvir a pregação de João, e sabiam ser ele homem isento de crime e servo de Deus. Mas, conquanto chocados com o pedido da jovem, estavam demasiado embrutecidos para fazer qualquer objeção. Voz alguma se ergueu para salvar a vida do mensageiro do céu. Esses homens ocupavam altas posições de confiança na nação, e sobre eles pesavam sérias responsabilidades. Tinham-se, no entanto, entregue a comer e a beber até que os sentidos lhes ficaram embotados. Transtornou-se-lhes o cérebro
com a estonteante cena de música e dança, e a consciência jazia adormecida. Com seu silêncio, proferiram a sentença de morte contra o profeta de Deus para satisfazer a vingança de uma mulher depravada. Herodes esperou em vão para ser libertado do juramento. Então, relutantemente, ordenou a execução do profeta. Em breve, a cabeça do Batista foi levada perante o rei e os hóspedes. Selados estavam para sempre aqueles lábios que fielmente advertiram Herodes para se desviar da vida de pecado. Nunca mais se ouviria aquela voz chamando os homens ao arrependimento. A orgia de uma noite custaria a vida de um dos maiores profetas. Há quantas vezes a vida de um inocente tem sido sacrificada em razão da intemperança daqueles que deviam ter sido os guardiões da justiça. Aquele que leva aos lábios a taça intoxicante torna-se responsável por toda injustiça que possa cometer sob sua influência embrutecedora. Entorpecendo os sentidos, torna-se incapaz de julgar serenamente ou de ter clara percepção do certo e do errado. Abre a Satanás o caminho para operar por meio dele, oprimindo e destruindo o inocente. O vinho é zombador, e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Provérbios 21. É por isso que o juízo se tornou um para trás, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. Isaías 59, 14, 15. Aqueles que têm jurisdição sobre a vida de seus semelhantes deveriam ser considerados culpados de um crime quando se entregam à intemperança. Todos, quantos executam as leis, devem ser observadores das mesmas. Cumpre-lhes ser homens de domínio próprio. Precisam ter total controle sobre suas faculdades físicas, mentais e morais, a fim de possuírem vigor intelectual e elevado senso de justiça. A cabeça de João Batista foi levada a Herodias, que a recebeu com infernal satisfação. Exultou em sua vingança e lisonjeou-se de que a consciência de Herodes não seria mais perturbada. Nenhuma felicidade, porém, lhe adveio de seu pecado. Seu nome tornou-se notório e odioso, enquanto Herodes foi mais atormentado pelo remorso do que havia sido pelas advertências do profeta. A influência dos ensinos de João não silenciou. Ela se estenderia a cada geração até o fim dos séculos. O pecado de Herodes estava sempre diante dele. Buscava constantemente alívio às acusações da consciência culpada. Sua confiança em João permaneceu inabalável. Ao recordar a vida de abnegação de João, seus apelos solenes e fervorosos, seu bom senso no conselho, e lembrar então como ele morrera, Herodes não conseguia encontrar sossego. Envolvido nos negócios do Estado, recebendo honras dos homens, apresentava um rosto sorridente e um aspecto de dignidade, enquanto ocultava um coração ansioso, sempre oprimido pelo temor de que pesava sobre ele uma maldição. Herodes ficara profundamente impressionado pelas palavras de João, de que não se pode ocultar coisa alguma a Deus. Estava convencido de que ele está presente em todo lugar, que testemunhara a orgia na sala do banquete, ouvira a ordem de degolar a João e vira Herodias exultante e os insultos que proferira para a cabeça decapitada de seu reprovador. E muitas coisas que Herodes ouvira dos lábios do profeta falavam-lhe agora a consciência mais distintamente do que fizera a pregação no deserto. Quando Herodes ouviu falar das obras de Cristo, sentiu-se imensamente perturbado. Pensou que Deus ressuscitara a João e o enviara ainda com mais poder para condenar o pecado. Vivia em constante temor de que João vingasse sua morte, condenando-o a ele e à sua casa. Herodes estava colhendo aquilo que Deus declarara ser o resultado do pecado: coração tremente e desfalecimento dos olhos e desmaio da alma. E a tua vida como suspensa estará diante de ti.
e estremecerás de noite e de dia, e não crerás na tua própria vida. Pela manhã dirás: ah, quem me dera ver a noite, e à tarde dirás: ah, quem me dera ver a manhã, pelo pavor de teu coração, com que te apavorarás, e pelo que verás com os teus olhos. Deuteronômio 28, 65 e 67. Os próprios pensamentos do pecador são seus acusadores. E não pode haver tortura mais penetrante do que os aguilhões da consciência culpada, que não lhe dá repouso nem de dia nem de noite. O propósito do sofrimento de João para muitos espíritos, um profundo mistério, envolve a sorte de João Batista. Indagam por que ele teria sido deixado a definhar e perecer na prisão. O mistério dessa escura providência nossa visão humana não pode penetrar. Não poderá, no entanto, nunca abalar nossa confiança em Deus quando nos lembramos de que João nada mais foi do que um participante dos sofrimentos de Cristo. Todos quantos o seguem hão de cingir a coroa do sacrifício. Serão indubitavelmente mal compreendidos pelos egoístas e se tornarão alvo dos ferozes assaltos de Satanás. Esse princípio de abnegação é que seu reino se propôs destruir e guerreá-lo-á onde quer que se manifeste. A infância, juventude e idade adulta de João caracterizam-se pela firmeza e poder moral. Quando sua voz se fez ouvir no deserto dizendo: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, Mateus 3:3. Satanás temeu pela segurança de seu reino. A culpabilidade do pecado era revelada de tal maneira que os homens tremiam. Foi despedaçado o poder de Satanás sobre muitos que lhe haviam estado sob o controle. Ele fora incansável em procurar afastar o Batista de uma vida de incondicional submissão a Deus. Fracassara, porém. E fracassara igualmente quanto a Jesus. Na tentação do deserto, Satanás fora derrotado e grande havia sido seu furor. Decidira agora causar dor a Cristo, ferindo a João. Aquele a quem não conseguia instigar ao pecado haveria de causar sofrimento. Jesus não se interpôs para livrar seu servo. Sabia que João haveria de suportar a prova. De boa vontade teria o Salvador ido ter com João para, com sua presença, aclarar-lhe as sombras do cárcere. Mas não se devia colocar nas mãos dos inimigos e pôr em perigo sua própria missão. Com prazer, teria libertado seu fiel servo. Mas por amor de milhares que haveriam, em anos posteriores, de passar da prisão para a morte, João devia beber o cálice do martírio. Ao haverem os seguidores de Jesus de definhar em solitárias celas, ou perecer pela espada e pela tortura, ou na fogueira, aparentemente abandonados de Deus e do homem, que esteio não lhe seria ao coração o pensamento de que João Batista, de cuja fidelidade o próprio Cristo dera testemunho, passara por idêntica experiência. Foi permitido a Satanás abreviar a vida terrena do mensageiro de Deus. Mas aquela vida que está escondida com Cristo em Deus, Colossenses 3:3, o destruidor não podia atingir. Exultou por haver ocasionado aflição a Jesus, mas fracassara em vencer a João. A morte em si mesma apenas o colocara para sempre além do poder da tentação. Nessa contenda, Satanás estava revelando o próprio caráter. Manifestou em presença do expectante universo sua inimizade para com Deus e o homem. Conquanto nenhum livramento milagroso fosse proporcionado a João, ele não fora abandonado. Tivera sempre a companhia dos anjos celestiais, que lhe abriram as profecias concernentes a Cristo e as preciosas promessas da Escritura. Estas foram seu sustentáculo, como haveriam de ser do povo de Deus nos séculos por vir. A João Batista, como aos que vieram depois dele, foi dada a segurança: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Deus nunca dirige seus filhos de maneira diversa daquela, porque eles próprios haveriam de preferir ser guiados, se pudessem ver o fim desde o princípio,
e perscrutar a glória do desígnio que estão realizando como colaboradores seus. Nem Enoque, que foi trasladado ao céu, nem Elias, que ascendeu num carro de fogo, foi maior ou mais honrado do que João Batista, que pereceu sozinho na prisão. A vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Filipenses 1:29. E de todos os dons que o céu pode conceder aos homens, a participação com Cristo em seus sofrimentos é o mais importante depósito e a mais elevada honra.